Olá amigos, sejam bem-vindos a este canal. Vamos dar início ao tutorial do NetControl. Nesse tutorial, vamos imaginar nosso cenário em que o pai vai baixar o NetControl do link que está na descrição do vídeo e vai instalar em seu computador. O pai não precisa ser um especialista para instalar o aplicativo, pois isso é tão simples que uma criança é capaz de fazer. Após baixar o aplicativo, é só dar 2 cliques no executável que você baixou, responder algumas perguntas do instalador e pronto, já está instalado. O ícone do NetControl vai aparecer na área de trabalho e está pronto para ser usado. Agora o pai vai executar o aplicativo pela primeira vez e aprender nesse tutorial como ele funciona. Antes disso, precisamos definir aqui 3 palavras que vamos usar com frequência em nosso tutorial. Usuário. Usuário é a pessoa que vai utilizar a internet, que em nosso caso é o filho. Gerente de tempo. O gerente de tempo é o pai que possui a senha do aplicativo e pode programar o tempo e os horários em que seu filho pode navegar na internet. Navegador padrão. Navegador é um aplicativo para se acessar a internet. O computador pode ter vários navegadores instalados, como o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox e outros. O navegador padrão é aquele que o sistema operacional Windows reconhece como o principal e que normalmente vai abrir para você navegar na internet. Depois desses esclarecimentos, vamos continuar com o nosso tutorial. Com o aplicativo já instalado, o pai vai clicar no ícone do mesmo na área de trabalho e vai executá-lo sempre como administrador. O pai só precisa fazer isso apenas uma vez, pois depois de carregado e configurado, o aplicativo vai sempre ser carregado com o Windows, mantendo a proteção da internet. Ao ser carregado, o NetControl já entra bloqueando a internet. Assim, se tentarmos iniciar o navegador através do seu ícone na área de trabalho ou do seu ícone na barra de tarefas, não vamos conseguir, pois o navegador agora está sob o controle do NetControl. A única forma de navegarmos agora é pelo botão iniciar do NetControl. Ele é quem vai abrir o navegador, pois precisa controlar o tempo do usuário. Então, para termos acesso à internet, basta clicar no botão iniciar e o navegador padrão vai ser aberto. Observe que o aplicativo já vem pré-configurado com um tempo disponível que você pode verificar aqui nesse painel. Aqui aparece o tempo que o gerente de tempo programou para que o usuário possa ter acesso à internet. Sempre que o navegador for iniciado, esse tempo começará a ser contado e vai sendo decrementado até que se esgote. Essa contagem de tempo só vai parar quando o usuário vier aqui e pressionar o botão fechar. O botão fechar vai parar o tempo e fechar o navegador, como vamos ver agora. O tempo restante pode ser usado depois, dentro do período em que ele está programado. Por exemplo, se tivermos 2 horas programadas para o período da tarde, entre as 14 horas e as 18 horas. E se utilizarmos apenas 30 minutos de navegação na internet, ainda temos 1 hora e 30 minutos que podemos utilizar depois, mas dentro desse período, das 14 às 18 horas. Mas se o usuário não parar o tempo, seja porque ele esteja navegando ou seja porque ele tenha se esquecido, o tempo vai continuar contando. E quando faltarem 3 minutos para o tempo disponível se esgotar, o NetControl vai emitir um aviso para o usuário finalizar o seu trabalho na internet, pois irá fechar o navegador. Programando o tempo. Mas vamos considerar que o pai não quer essa programação de tempo padrão que vem pré-configurada no aplicativo.
O pai vai querer fazer a sua própria programação de horários, pois ele é quem sabe quais as horas mais apropriadas para o seu filho usar a internet. Assim, o pai pode programar horários em que ele ou a mãe estejam por perto e a sua presença possa inibir o filho de usar a internet de forma inadequada. Então, a primeira coisa que o pai deve fazer é entrar na janela de configuração do programa para alterar a programação de tempo. Para entrar na janela de configuração, vamos ao menu, opção Configurações, clicamos e entramos com a senha de gerente, que já vem pré-configurada no aplicativo, que é 123. Com isso, abre-se a janela de configurações, alterando senha e horários. Nesta janela, o pai deve imediatamente trocar a senha padrão de gerente, que é 123, para a sua senha particular, que somente ele deve saber e que deve anotar e guardar em lugar seguro. O pai não deve se esquecer de trocar a senha padrão, pois se o filho descobrir isso, ele pode tentar trapacear o pai nos horários e no tempo. Planos de acesso. Aqui nesse quadro, vemos dois planos de acesso à internet, o plano 1 e o plano 2. O pai vai usar o plano 2, que é o indicado para o controle dos filhos. Sobre o plano 1 falaremos em outro vídeo. No plano 2, o pai vai alterar os horários a seu gosto em que o filho vai poder acessar a internet. Por exemplo, o pai pode alterar o tempo da seguinte forma. Observe que o dia aqui está dividido em 3 períodos. Manhã, das 8 horas ao meio-dia, tarde, do meio-dia às 18 horas e noite, das 18 horas à meia-noite. O pai pode alterar esse tempo para 1 hora pela manhã, entre 10 horas e meio-dia, 2 horas à tarde, entre 14 e 18 horas, e 2 horas à noite, entre 20 horas e meia-noite. Vamos fazer aqui uma observação interessante. Se você estabelecer 2 horas, entre 20 horas e meia-noite, pela lógica, seu filho não vai querer ficar na internet até meia-noite, pois normalmente ele vai querer utilizar essas 2 horas de modo contínuo, e assim o navegador vai ser fechado às 22 horas. E, por exemplo, se em um desses períodos você não deseja que seu filho use a internet, basta alterar o tempo disponível desse período para 0, encerrando a configuração. Após o pai ter programado o tempo apropriado, ele deve clicar no botão para gravar as alterações. Em seguida, pode fechar a janela de configurações e minimizar o aplicativo para a barra de tarefas. Quando alguém precisar ter acesso à internet, deve maximizar o Net Control, dando 2 cliques no ícone que está na barra de tarefas e iniciar o tempo disponível de navegação, desbloqueando o computador. Ao ser carregado, o Net Control coloca algumas restrições no computador que impedem o usuário de instalar programas ou alterar as configurações do sistema operacional e assim poder burlar o bloqueio da internet. Assim, sempre que o pai ou gerente de tempo precisar alterar as configurações do computador ou instalar algum programa, ele deve tirar as restrições que o Net Control põe no computador para manter a segurança. Para isso, o pai deve entrar na janela de configurações com a sua senha que ele alterou no passo anterior. Marque a segunda caixinha da opção de desbloqueio e clique no botão OK. Vemos que o aplicativo será fechado imediatamente. O computador agora está livre. Qualquer pessoa pode abrir normalmente o navegador de internet ou instalar qualquer programa. Captura de telas. Enquanto o usuário estiver navegando na internet, o Net Control vai capturar as telas do computador a cada minuto e salvar essas imagens em uma pasta protegida. Essas imagens vão permanecer no computador por até 8 dias. Assim, o pai poderá escolher um dia da semana para dar uma espiadinha no que seu filho anda fazendo na internet. Para ver essas telas gravadas, o pai deve entrar na janela de configurações com a sua senha de gerente de tempo, marcar essa caixinha para ver as telas e clicar neste botão. Imediatamente, o visualizador de imagens será aberto, mostrando a última tela capturada. Para navegar pelas imagens de telas, use as teclas com a seta para a esquerda e a seta para a direita. A seta para a esquerda retrocede para a imagem anterior.
A seta para a direita avança para a próxima imagem. Observe o nome do arquivo aqui na barra de títulos, que ele contém a data e a hora em que a tela foi capturada. Esse aplicativo é de uso limitado? O NetControl está sendo disponibilizado a vocês gratuitamente. Porém, é um procedimento normal em todo o aplicativo que o usuário possa testá-lo por alguns dias, e normalmente esse tempo é de 30 dias. E nós seguimos o mesmo critério. Inicialmente estabelecemos um tempo de 30 dias. Observem no rodapé do aplicativo o número de dias de uso que ainda restam. Nesse período de tempo, vocês podem testar o aplicativo e ver se realmente ele vai ser útil para vocês. Caso vocês gostem do aplicativo, vocês podem solicitar gratuitamente uma licença para mais tempo de uso. Mas não esperem que os 30 dias para teste do aplicativo se esgotem para renovar sua licença. Assim que se certificarem de que o aplicativo é útil e que desejam continuar usando, solicitem a renovação de suas licenças. Para isso, vocês devem preencher este formulário com todos os dados solicitados. E o mais importante, aqui nesse campo você descreve o que achou do programa e pode fazer suas críticas e elogios. Depois você clica em enviar. Aguarde até que receba a resposta de envio e pode fechar a janela. Assim que eu receber o seu formulário, eu posso saber o que cada um de vocês achou do aplicativo. E com isso vou poder melhorar cada vez mais o produto e disponibilizar a vocês outras versões mais aprimoradas. Se houver uma nova versão do produto, estarei enviando a vocês o link para a atualização do aplicativo. Se não houver, estarei enviando um código para estender a sua licença por um período mais longo. Assim que você receber o seu código, você deve inseri-lo nesta janela. Aqui finalizo esse tutorial. Espero que esse aplicativo seja útil para você e agradeço por assistir a este vídeo.